Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui é a Ellen do Consultório Independente e hoje a gente vai começar a nossa terceira live, né? Desde que a gente voltou a fazer as lives, vim bater um papo com vocês. Essa é a terceira. Eu vou só aguardar a Fernanda entrar pra gente começar. Aproveitem, mandem dúvidas, façam comentários. A gente está aqui para bater um papo com vocês. Essa é a nossa intenção. A Fernanda já está quase entrando. Cheguei. Oiê! Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Fê? Estamos aqui. Sim, Estamos aqui mais sim, uma vez. é muito bom ter essa nova rotina de retomar, né? Essa rotina de live. Sim, com certeza. Eu acho que ela está um pouco instável. Pronto, já mudei. Ah, acho que foi. Foi. Legal, legal. Eu estava falando aqui para o pessoal que a gente vai falar sobre conhecendo o meu cliente, né? Eu acho que é uma parte importante do processo de montar o consultório, porque Sim. assim como nossos pilares fundamentais, né, descrito no nosso método, no método independente, ele faz parte do planejamento, né? Assim, do primeiro passo, praticamente, de quando a gente decide montar o consultório. Nossa, assim, eu acho que é interessante do quanto que foi ficando cada vez mais claro para a gente a importância desse passo do planejamento, né? Do quanto que às vezes para a gente, principalmente quando a gente já está acostumado a um determinado nicho e a um determinado modelo de atendimento, parece que é meio óbvio, né? Uhum. Mas não é. Não é, tem todo um esforço para conseguir pensar e entender quem é a pessoa que eu gostaria que, enfim, me contactasse, entrasse em contato, contratasse o meu serviço, porque isso faz uma diferença, inclusive na forma como eu anuncio, como eu planejo o meu site, como que eu vou receber essas pessoas, né? Tem, sei lá, uma diferença muito grande é se você está prestando um serviço para um público infantil ou para um público adulto, né? O público infantil tem Uhum. milhares de ajustes e ressalvas, não vai ser o seu cliente propriamente dito que vai fazer o pagamento, então você tem que conversar também com familiares, tem uma questão de responsabilidade, então tem muitas questões aí para se como acolher todo mundo, né? É, e é interessante que assim a gente já tinha, né, esse pilar do planejamento como um pilar importante, mas conforme a Uhum. gente foi conversando com os profissionais, conforme foram chegando os mentorandos, a gente foi percebendo que não era tão claro assim, né? Quem é que eu vou atender? Não era tão claro. E às vezes, quando era claro quem era a pessoa, quem era o cliente que eu queria alcançar, não era claro como é que eu ia recepcionar, né? Que cara eu tinha que ter para de fato Sim. encontrar essas pessoas e essas pessoas se sentirem acolhidas por mim, né? E eu acho que foi daí que a gente foi se dando conta da importância de ressaltar muito essa questão, né? Porque acho que na internet, né, quem pesquisa marketing digital, e a gente já falou bastante sobre isso aqui, do marketing digital de Instagram, que é o que mais, né, aparece por aí, que é o que mais as pessoas estão falando, se fala muito de nicho, né? Ah, defina seu Uhum. nicho, tem um nicho. Mas aí, quando a gente vai conversar mesmo no teste a teste para a pessoa falar sobre, olha, quem é que você quer atender? A gente nem está falando de nicho no mesmo sentido, né? A gente não está falando de uma coisa tão específica, mas assim, quem é o seu público, né? Quem é a clientela que você quer alcançar? E como é difícil desenhar isso, né? Como é difícil ter clareza. Então eu fico pensando, se a pessoa passa para os próximos passos, né? Já vai, faz um site, já vai, faz uma campanha, começa a fazer os outros passos sem esse passo do planejamento,
talvez você corre o risco de atingir a clientela errada. E aí vem a frustração, né? De, não Sim. achei. Não achei, não era bem isso que eu É, queria. e acho que às vezes tem uma coisa da clientela errada, ou às vezes uma questão do quanto que a clientela vem muito misturada, né? Porque Uhum. é isso, quando você tem, por exemplo, um site, ou fazendo campanhas e estratégia, você tem a possibilidade de segmentar, né? Ah, bom, se é uma pessoa que, enfim, é um pai que está procurando atendimento para o filho, né? Como que eu vou fazer esse acolhimento, de que forma que eu quero falar, quais são as dores desse pai, quais são as preocupações dele, etc. É muito diferente de uma pessoa que, por exemplo, está procurando uma sexóloga, ou que está procurando um acompanhamento já a nível adulto, né? Por isso não tem essas pessoas. É Uhum. um outro nicho, né? Uma Uma terapia outra de casal, especificidade, né? uma terapia de casal. E aí, de repente, se a pessoa, né, por exemplo, entra num site e aí tá tudo junto, né? É aquela coisa do cartão que a pessoa faz até tarô, né? Uhum. Ah, a gente atende idoso, criança, adolescente, pré-vestibulando, a gente atende caso de, enfim, ansiedade, a gente atende qualquer coisa. O que vier, a gente está atendendo, né? E na internet, né, com o site, com o Google, enfim, mil coisas, você consegue deixar as coisas mais organizadas para falar com o público de cada vez. Mas você precisa ter claro quem são as pessoas com quem você quer falar, né? E isso só dá para fazer a partir do planejamento, não tem outro jeito. Sim, e a gente deu alguns exemplos da área psi, né? Mas se a gente pensar em outras áreas, isso também acontece, né? Na nutrição. É... E tem, eu percebo assim, hoje, né, que a gente tem essa aproximação e tem mentorandos que são de outras áreas, o quanto eles falam também dessa diferenciação. Olha, eu não trabalho com dieta, né? Eu não trabalho com receita pronta, Uhum. eu trabalho de uma outra forma, eu tenho uma outra visão. Então, de repente, se o cliente está procurando um emagrecimento um pouco mais rápido, se ele quer, de repente, fazer alguma coisa muito mais acelerada, que não é seu jeito de trabalhar, também não faz sentido, né? Talvez não faça sentido para Sim. você. Então, acho Sim. que pensando nisso, assim, é muito importante que a gente saiba reconhecer as dores que a gente quer sanar, né? Assim, o que é que a gente, o que é que o nosso trabalho consegue oferecer? Qual é a dor desse cliente? Essa dor que eu estou preparada para resolver? É essa que eu estou querendo trabalhar, né? Sim. Não, e é isso, assim, acho que é independente de qual é a área do profissional, né? Qual Sim. profissional da saúde. Por exemplo, um educador físico que está se dispondo a fazer treinamento para maratonista, é muito diferente a dor e o foco de um maratonista de um educador físico que está focado, por exemplo, no emagrecimento saudável de mulheres com obesidade mórbida. Uhum. É outra proposta, né? É completamente diferente. E a forma como você acolhe essas pessoas, a forma como você apresenta o seu trabalho, a forma como você vai interagir, recepcionar essas pessoas, acaba tendo que ser diferente, né? Porque é isso, o educador físico coloca tudo nas mesmas coisas. Ah, eu treino maratonista, emagrecimento para obesidade mórbida, ainda trabalho um tanto de autoestima, pode vir, também se for seu filho na escolinha de futebol, a gente treina. Oh, meu Deus do céu! Tudo Né? a gente faz. Tudo a gente faz, caiu na rede é peixe. Você fala, poxa, talvez não seja bem esse tipo de atenção que eu esteja querendo encontrar em um profissional da saúde, né? Ainda mais pensando num profissional liberal, que talvez não vai ser o profissional de convênio, né? Que vai ser uma pessoa que está se dispondo a poder pagar um pouco mais. Uhum. Né? É importante que tenha um acolhimento mesmo, né? Porque senão a pessoa pode até chegar até o seu site, ou enfim, até entrar em contato, mas não tem essa segunda parte, né? Você não está preparado para lidar com aquela dor. E Sim. eu acho que esse ponto, ele conversa muito com a live da semana passada.
que é só a campanha basta? Não basta. Porque se você não estiver preparado para lidar com a dor do seu cliente, você não vai ser efetivo. E aí, não há Google milagreiro que faça, né, a coisa acontecer. Porque a pessoa pode até chegar até você, mas você está pronto para receber essa pessoa? E quando a gente fala pronto, talvez seja muito fácil pensar no sentido de, eu vou buscar uma especialização na área X, eu vou fazer tal curso, eu estou estudando, tal. Não é necessariamente este pronto. Isso também é muito importante. Não é só isso. É muito importante, mas assim, não é só isso, né? A gente está falando de você ter clareza de quem é que você está querendo encontrar, ter clareza das necessidades desse público, né? Das necessidades desse futuro cliente e saber como corresponder a isso. Né? E parece uma coisa simples, mas não é assim, não é tão simples. A gente precisa pensar, planejar, entender quem que é essa galera, o que eles estão querendo. E quando chegarem, que eu posso fazer para que essa pessoa tenha confiança no meu trabalho. E aí é desde o site, né? Que é um site com cara de que estou recepcionando essa pessoa com a dor que ela está buscando sanar, até o momento em que você está falando com ela, está entrando em contato, enfim. Então, são processos muito importantes de serem seguidos e que precisa estar muito claro na cabeça do profissional quando ele começa a entrar nesse meio de criar, eu quero montar meu consultório, quero viver disso, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, né, Fê, de quanto o consultório, por mais que ele seja de um funcionário só, muitas vezes, né, porque pouca gente Sim. começa tendo secretária, alguma coisa assim, então, mas é uma empresa de um funcionário só? Mas é uma empresa de uma pessoa só, que precisa funcionar e ter uma lógica de empresa nessa medida. Não estou dizendo de outras esferas, mas assim, nessa esfera de planejar, de saber quem é que você quer atingir e estar preparado para receber, isso precisa estar muito claro, né? E muito fluido também, né? Tem que ser um processo muito fluido. Com certeza. E eu acho que tem. Eu recebi um boa noite aqui. Boa noite, Luiz. Guilherme. Mas eu acho que tem uma questão de que não é que você precisa escolher um foco só. Né? Falar assim, não, eu só. Tudo bem, né? Se eu sou nutricionista e eu estou trabalhando com uma questão da bariátrica, então eu só posso trabalhar com isso? É claro que não, né? Mas talvez uma pessoa que entra em contato com você por conta da bariátrica mereça uma forma de recepção específica diferente da pessoa que talvez entre em contato com você por uma questão de rendimento de atleta, né? Que já é uma pessoa que está com outra relação com o corpo, com outras questões, enfim, né? Outro tipo de caso clínico mesmo, né? Tem até orientações diferentes. Então, é interessante que você consiga ter clareza nisso, porque isso vai te orientar na hora de como que você vai recepcionar essas pessoas no site, como que você vai recepcionar essas pessoas no contato mesmo, né? Quais os tipos de campanha que você vai fazer, talvez tenha uma específica para uma outra específica para outro, o outro público, né? Não é uma coisa restritiva de que você só pode escolher uma. E não vai mudar, porque senão você vai perder cliente. Não é isso, né? Mas é importante que você tenha clareza de com quem que você está falando em cada momento, né? Porque senão fica uma bagunça, né? E aí as pessoas, quando é muito bagunçado, a gente acaba não se sentindo tão acolhido, né? É a mesma coisa, você fala assim, eu quero ir, sei lá, comprar um vestido de festa de formatura, né? Talvez eu não vá numa loja de departamento que tenha 1000 roupas. Talvez eu queira um vestido especial, é uma ocasião especial, né? Tem lojas específicas para isso, em que eu vou me sentir muito mais acolhida, que vai ser direcionado. Então é um pouco mais dessa lógica, né? Como é que a gente faz para aumentar o acolhimento? E conseguir direcionar a pessoa para a pessoa entrar em contato, né? Sim, e pegando o gancho da história do vestido, é muito isso, porque a loja de vestidos geralmente não vende só vestidos de festa, né? Ela vende vestidos de festa, mas não é só a da formanda, ou da aniversariante, ou da
madrinha, ela vende também o da noiva, ela vende também a roupa Uhum. do noivo. Então, assim, tem várias outras coisas que ela faz, mas que quando você chega lá, você se sente especial e você fala, nossa, é aqui que eu preciso olhar, não vai ser numa outra loja, porque não é o que tem, não é o que eu tô buscando. E eu acho que a lógica tem que ser um pouco essa, né? E eu percebo que, principalmente para recém-formado, essa clareza fica difícil. A gente entende que, assim, a prática, né? Quando a gente acaba de se formar, a gente super entende isso, porque a gente também passou por isso. Mas assim que você acaba de se formar, às vezes é um pouco mais difícil de definir isso. Mas Sim. aí é que tá a grande vantagem de você ter uma estratégia de marketing como o Google Ads. Porque você não Uhum. necessariamente tem que fazer aquilo que a gente encontra aí de várias outras estratégias, de escolher um único público desde muito cedo, né? E eu acho que isso que é uma grande Uhum. problemática também, porque às vezes você está no início da carreira, está querendo já viver de consultório, já sabe disso, mas aí você encontra pessoas especialistas falando que o melhor é você escolher uma área só, né? E Uhum. isso acaba te trazendo uma angústia muito grande, porque assim, acabei de começar, será que é isso que eu quero, né? Então, tem essa vantagem também. Mas vale a pena pensar com quem você quer começar, por onde você quer começar, né? Aonde eu quero começar, o que que eu quero fazer. Eu acho que a gente tem muitas experiências agora, recente, né, com mentorandos, disso, assim, de que mesmo trabalhando em várias áreas, às vezes fala, não, eu quero começar com isso aqui, eu já trabalho com a outra coisa, Uhum. né? Às vezes trabalha com supervisão, às vezes trabalha atendendo públicos completamente diferentes, em áreas muito específicas, e aí fala, não, eu vou primeiro começar com isso aqui, né? Com atendimento online, de repente, alguma coisa assim, e depois eu vou partir para um outro objetivo, né? E aí, assim, como as coisas se conversam, já estamos falando até um pouco de estratégia. Sim, não tem muito como, É. né? Não tem muito como. Mas eu acho que tem um ponto importante quando você vai falando da questão do recém-formado, e de que eu acho que atravessa todo mundo, que a gente tem uma sensação de que quando a gente está escolhendo, a gente está perdendo. Uhum. Né? Fala assim, bom, mas então eu vou falar que eu vou atender então só o público adulto, não vou atender o público, né, infantil, então eu vou focar nos adultos e aí eu vou focar em questões que talvez sejam, sei lá, de, por exemplo, nutrição comportamental, não vou falar das especificidades de avaliação nutricional, também não vou falar de nutrição em termos de saúde, né, em termos de, sei lá, acompanhamento de alguma doença, não é disso que eu vou falar, então eu vou falar só disso aqui. E dá uma sensação, às vezes, de que a gente está abrindo mão, né? Você fala, poxa, eu estou perdendo, né? Eu podia estar divulgando em várias coisas e aí eu estou escolhendo uma grande área só e focando nisso, né? E às vezes é um pouco difícil a gente conseguir se desfazer dessa lógica, Uhum. né? Do quanto que focar não significa abrir mão, né? Primeiro, não significa abrir mão porque você pode ter mais de um foco ao mesmo Sim. tempo enquanto você está no seu site, na sua campanha, etc. Mas também não é abrir mão porque não significa que você está fazendo um casamento, né? Não é para sempre. Né? O fato de você estar começando com um foco significa que numa velocidade maior ele provavelmente vai te dar um retorno, né? E aí, num segundo momento, você pode escolher mudar de foco, ou talvez acrescentar mais um foco no seu conjunto, né? Uhum. Não é algo restrito. Mas quando você tenta fazer tudo caber dentro da mesma coisa, acaba caindo nesse lugar de, bom, se serve para qualquer um, talvez não sirva para mim, né? Sim, exatamente. Isso eu acho que é algo que a gente tem que entender e se preocupar, né? Sim. Hoje em dia, a gente, enquanto cliente de qualquer coisa que a gente vai buscar, a gente sempre quer o especialista. A gente sempre quer Uhum. o que está falando que entende daquilo que eu estou sofrendo. Né? As pessoas não procuram mais as coisas de uma maneira generalista. Ah, significa que eu tenho que entrar nessas especificidades, então agora eu vou ter
que ficar sendo especialista do especialista. Não é isso, mas assim, é importante saber minimamente qual é a dor do outro e saber se você está pronto para corresponder a isso, quais são as estratégias que você vai usar para corresponder e poder mostrar para ele que, olha, pode confiar em mim enquanto profissional, que eu estou aqui para resolver a sua questão, né? Eu acho que se trata disso. E claro que aí a gente também está falando em algum momento de se você gostou desse nicho, né? Desses clientes, se você acha que é essa área que vale a pena, que é essa área que você quer trabalhar, se especialize nisso, né? Assim, busque formação, Sim. busque informação, busque cuidar do seu currículo em relação a isso. Isso é óbvio. Mas o que a gente está querendo trazer aqui é que, assim, muitas vezes as pessoas são especialistas em determinadas áreas. Muitas vezes isso é claro para elas. Sim. Mas ainda assim tá difícil entender o cliente no lugar de cliente, né? No lugar de quem está querendo receber um cuidado, de quem está querendo ser visto com um pouco mais de individualidade, de ser recepcionado com um pouco mais de acolhimento, né? Sim, acho que numa linguagem que seja possível entender, né? Uhum. Porque uma pessoa chegar num site e se deparar com um currículo Lattes ou com uma relação de quais foram os congressos que, né, o profissional se apresentou ou alguma coisa assim, nem sempre vai ressoar como acolhimento, né? Uma lista de nomes nem sempre diz do quão capaz o profissional é de realizar um serviço, né? Seja qualquer serviço, assim, talvez um dos grandes pontos, né, seja o quanto que é possível explicar, né, e acolher essa outra pessoa que está chegando para realmente que ela entenda de que ela chegou no lugar certo, né, de que o serviço que ela estava procurando, a ajuda que ela estava procurando, ela vai encontrar ali. Nossa, Esse é o grande isso que ponto. você falou, Fê, assim, eu tava pensando aqui, e é uma coisa muito importante mesmo, porque às vezes a gente fala disso, né? Ah, olha, é importante você mostrar que você tá pronto para receber aquela pessoa, que você tá capacitado para isso, e aí o profissional entende isso como uma enxurrada de informações curricular, né? E na ânsia de apresentar para o cliente quem ele é enquanto profissional, às vezes isso é a primeira coisa que ele põe no site, assim. Você abre o site e a primeira coisa que está aparecendo é a foto dele enquanto profissional, com o currículo dele e tal. E assim, talvez não seja bem isso que a pessoa quer encontrar no primeiro momento, né? No primeiro momento ela quer olhar para uma coisa que fale, nossa, isso aqui é o que eu estava esperando, né? E para o cliente, às vezes Achei meu lugar. achei meu lugar exatamente. Ou tem uma frase, de repente, no site, a primeira coisa que ela vê é uma frase que faz sentido para ela. Né? Que ela fala assim, nossa, fez sentido para mim isso aqui que a pessoa está falando. Porque existem clientes diversos, né? As pessoas são muito diversas. E aí, às vezes, você colocar um currículo, pode ser que atraia um certo tipo de cliente? Pode. Tem gente que gosta de olhar currículo, que gosta de saber se você tem um Lattes. Principalmente se ela é da academia, ela vai querer Claro, saber. Mas, presente. mas eu posso afirmar categoricamente que a Não grande só. maioria não tá se importando muito com isso, assim, que isso é um segundo Sim. momento. Que no primeiro momento Sim. ela quer encontrar acolhimento. E assim, eu vejo muito isso para o público de psicologia, demais, porque a gente está falando em geral de angústia e de sofrimento emocional, Uhum. né? Para o público de Uhum. nutrição, que muitas vezes está sofrendo também com essa Idem. questão de peso, né? Com a questão do corpo. E aí a gente já casa com o público do educador físico, né? Que assim, a gente vive uma Sim. ditadura hoje ferrenha em relação a isso, existem muitos movimentos para desconstruir, mas ainda é uma coisa forte, né, na nossa sociedade. Opa. Então a gente está falando, num geral, de pessoas que estão angustiadas e que querem receber um afago. A primeira coisa é isso, assim.
eu quero receber um afago, eu quero Sim, saber se esse profissional que eu estou procurando vai entender a minha angústia. E aí, assim, num segundo completamente. momento, aí eu vou falar da minha alimentação, aí eu vou falar das minhas dores, o que, que eu tô sentindo, aí eu vou falar da minha dificuldade de fazer exercício, enfim, né? Aí é que a coisa vem, Sim, mas eu acho que é importante pensar esse trajeto, assim, né? Que não é tão. completamente. Não, ninguém vai procurar um profissional de saúde por esporte, né? Falar, eu não tinha nada para fazer e Vem aí eu aqui. resolvi tratar a minha enxaqueca crônica. Né, tava tudo bem, aí eu resolvi que, né, tinha uma, sei lá, uma dor no estômago que tava me incomodando. E eu acho que eu tô, sei lá, quantos quilos acima do peso que eu gostaria de mudar o meu corpo, ou que, né, não tenho conseguido dormir, enfim. Em qualquer motivo que seja físico, seja emocional, seja qual for, não é por esporte, né? Aliás, se a gente pudesse resolver sozinho, a gente resolveria. A grande questão é que nem sempre isso é possível, Uhum. né? E aí a gente precisa encontrar alguém que a gente sinta uma confiança, né? E nem sempre a confiança vem de uma lista de cursos e conquistas que o profissional conseguiu, né? Confiança às vezes vem de outros lugares. Sim, e assim, enquanto profissional, você tem que pegar a sua bagagem mesmo, sabe? O que eu vejo no dia a dia? O que eu percebo no dia a dia enquanto profissional? Mesmo quando a gente é recém-formado, a gente passou pelo estágio da faculdade, então a gente viu muita coisa, né? Uhum, Assim, que eu vi dessas sim. pessoas? O que eu ouvi dessas pessoas? O que elas falavam para mim quando elas eram atendidas? E o que eu percebo que é Uhum. importante que esse cliente escute num primeiro momento, né? E o primeiro momento, em geral, assim, se você for seguir o método independente, como a gente diz, o primeiro momento é o site, é o primeiro lugar que a pessoa vai ver você, que ela vai saber de você, né? Assim, claro, tem o anúncio, mas assim, ela clica e ela vai para algum lugar. E é ali que você vai mostrar um Sim. pouco de quem você é, né, enquanto profissional. E o que é que você está querendo cuidar, o que é que você está se propondo a cuidar. E, e sabe aquela coisa da primeira impressão é a que fica? É isso, né? Sim, Assim, a gente bate bastante nessa questão do site porque ela é importante. sim. E fico pensando do quanto que o site, por mais que seja seu, do profissional, não é para você. É. E não é para ser só sobre você, né? Uhum. O site é para ser sobre a dor do outro e de como você pode ajudar a resolver a dor do outro. Então, acho que esse talvez seja um bom foco, uma boa direção, né? Porque, por vezes, é um pouco do que você falou, né, Ellen? Do quanto que às vezes entra no site e é sobre o profissional. Uhum. É quase como se fosse o perfil do LinkedIn, né? O que o profissional fez, o que ele deixou de fazer, o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta. E acho que uma das diretrizes importantes é que o site não é para ser sobre você. É para ser como é que a gente faz para dizer para outra pessoa, do modo mais acolhedor possível, de que ela chegou no lugar certo para poder resolver a dor dela. Nossa, exatamente. É exatamente isso. E eu acho que a gente até decidiu falar sobre isso hoje porque é fruto de confusão mesmo, que acontece, né? A gente é tão acostumado a entregar currículo, a gente é tão acostumado a Sim. ser cobrado a nível curricular, que quando a gente parte para montar um consultório, a gente acha que é isso que a gente tem que entregar. E aí, assim, é isso também, mas não é isso que vai fazer a pessoa ficar. Não é isso que vai fazer a pessoa fechar com você, né? E é muito mais que isso, é ela se sentir no lugar certo. Acho que é isso. Essa é a frase, assim, ela se sentiu no lugar certo, ela vai ficar, né? Ela vai ficar. E aí Uhum. outras coisas começam a pesar menos, embora elas pesem, por exemplo, o valor do seu atendimento. Se uma pessoa sente que é importante e que ela tá ali e que ela vai resolver o problema dela, ela prefere gastar mais agora e resolver o problema dela do que gastar menos e Sim. nunca resolver, né? Então, assim,
é aí que as coisas começam a se cruzar, né? Aí que os pontos Uhum. começam a se cruzar. Que a gente recebe muitas mensagens de perguntas com isso, né? Ai, mas como é que eu faço para cobrar? Mas como é que eu faço? Não sei. Porque você tem que pensar no todo, né? Não Sim. tem uma fórmula mágica, mas existe um conjunto de ações que podem te levar a alcançar o seu objetivo, né? Sim, sim, porque não adianta você, por exemplo, só fazer uma campanha e não cuidar do resto, né? Não cuidar nem da sua campanha e nem do resto, e esperar que, bom, então agora eu vou poder, enfim, cobrar o valor que eu acho que eu deveria cobrar, né? Tem uma série de coisas, tem algumas coisas que são já bastante conhecidas, no sentido de que você tem que ter uma competência profissional, você tem que ter um currículo, isso vai ser uma coisa que vai pesar, mas você tem que conseguir transmitir isso também, Uhum. né? E nem sempre isso é tão óbvio. E muitas vezes é aí que a bola se perde. Exatamente. E Sim. nisso a gente toca num ponto muito importante, que é assim, a gente já vem falando de Google Ads desde novembro do ano passado, né? E algumas pessoas já captaram algumas coisas que a gente falou, já estão tentando colocar em prática e tudo mais. E só que aí chega naquele ponto em que vem aquela pergunta, né? Mas eu fiz a campanha, eu coloquei os parâmetros, eu ajustei tudo que vocês disseram que é possível ajustar. Por que, que a pessoa não fecha comigo? Por que, que eu tenho tantas impressões, mas eu não tenho tantos contatos? Por que, que as pessoas não estão fechando? Ou quando eu falo com elas, elas não fecham? Enfim, é porque tem uma série de coisas importantes para que seja feita para que a sua campanha de fato tenha sucesso. E essa é uma delas, né? Ai, mas isso é um detalhe. Não é. Não é um detalhe, a gente pode garantir que não é um detalhe, que é uma coisa que faz muita diferença. E para você entender que não é um detalhe, assim, basta você pensar em si mesmo. A gente deu alguns exemplos aqui, assim, de situações de ações que a gente tem enquanto cliente, né? De várias questões que a Uhum. gente observa quando a gente está procurando um serviço, quando a gente está procurando sanar uma dor. Então, quando você está do outro lado e está querendo oferecer o seu trabalho para alguém, você precisa pensar nisso também. O que é que, se eu estivesse nessa posição, o que é que eu gostaria de encontrar, né? E aí Sim. pensar se você está oferecendo isso, né? Se você já está no caminho de construção do seu site, olhar para o seu site e ver. O meu site ele tá é praticamente um currículo online ou ele está recepcionando as pessoas, ou ele está de fato mostrando, tá abraçando as pessoas que estão chegando, né? Elas estão chegando, elas estão se sentindo como? Se fosse eu olhando, como eu me sentiria? Porque isso interfere no sucesso da sua campanha, Sim, sem sombra de dúvidas. completamente, assim. E é do site, e é do anúncio mesmo, né? Qual é a mensagem que eu. Porque também é isso, assim, faço atendimento infantil, e aí chega lá e no site não tem absolutamente nada de atendimento infantil, não vai fazer nem sentido, Uhum. né? Tem que ter uma coerência, né? E como é que eu recepciono essas pessoas? Nossa, que milagre, né? Que felicidade, alguém me ligou, ou alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp. Como é que eu continuo a partir daí a conversa? Né? Então, são esses pontos que são importantes, né? Porque é isso, a pessoa não te conhece, é diferente de uma indicação, né? Que alguém vir falar, não, pode ir lá, pode confiar, essa pessoa aqui é fera, não tem essa parte, Uhum. né? Então, a gente precisa conseguir construir essa confiança de outras formas, né? E todas essas variáveis fazem parte das outras formas. Sim, exatamente. Você falou da indicação, eu estava pensando aqui. E é que a indicação ela tem várias questões a mais, né? A pessoa, quando ela chega em você, ela já sabe como que é seu trabalho, ela já viu o resultado do seu trabalho num terceiro, ela sabe o seu preço. Uhum. Então, Uhum. se ela foi, é porque ela já está mais ou menos ali sabendo se ela pode pagar ou não. Agora, quando você está vindo de uma campanha, a pessoa não sabe nada, absolutamente nada de você. E aí você precisa mostrar a sua cara, você precisa falar, olha, eu sou essa pessoa.
Eu sou esse profissional. Olá. Olá, eu estou aqui, eu trabalho desta forma, né? Assim, e aí a pessoa começa a perceber se aquilo faz sentido para ela ou não. E eu acho que você também precisa ver se está fazendo sentido, né? Porque você também tem a sua Sim, linha de trabalho, você também tem o seu interesse de trabalho, e isso é uma queixa que também acontece. Os clientes que não são bem aquilo que eu gostaria, né? Que não está muito dentro daquilo que era a minha expectativa. Porque a gente, enquanto profissional, a gente também tem, né? Então, por isso, essa parte do sim, planejamento, ela é muito importante. E é importante se perguntar mesmo, sabe? Quem é o meu cliente? Eu acho que é a primeira pergunta. Que dor que esse cliente tem e que eu sou capaz de sanar? Né? Que dor? Qual é a minha preparação para sanar isso, para resolver essa questão desse cliente? E aí você vai clareando a sua mente nesse planejamento, nesse plano do seu consultório. sim. E acho que é isso, né? O quanto que pra gente foi ficando muito claro ao longo, especialmente dessas mentorias, né? Das novas mentorias que a gente tem feito, da importância que é, na verdade, da importância e do quanto que poupa tempo quando você tem isso claro, né? Porque por vezes, a gente às vezes, numa ânsia de fazer, se atropela e fala, ah, não, então eu vou fazer o site, precisa de site, vou fazer um site, vou começar a mexer no Google Ads, vou fazer uma campanha, né? Porque também preciso ir, vamos, vamos, vamos. E aí, de repente, é só retrabalho, né? E você fala, putz, não era isso. Ai, nossa, tá vindo umas pessoas que não tem nada a ver com o que eu queria fazer, então tem que mudar lá de novo, então volta. E não sei o que, ai meu Deus, mas né, as pessoas que estão me oferecendo uma faixa de valor que não é a faixa de valor que eu queria. E agora, nossa, meu, mas então eu tenho que mexer no site, então eu tenho que mexer na campanha. Então, como é que eu vou recepcionar essas pessoas? E aí, de repente, né, é quase como se ficasse dando volta em círculos, né? E eu acho que o planejamento ele serve para conseguir fazer com que você, de fato, faça uma curva de crescimento, né? Ao invés de ter que ficar voltando num retrabalho, de falar, putz, não, isso aqui tem que fazer de novo, tem que fazer de novo, ai, não era isso. Então, a proposta de começar o método independente com planejamento é de que a gente fique o menos tempo possível nesses retrabalhos, porque a gente já sabe quais são os pontos onde a gente quer chegar. Mesmo que apareçam outros, né? Não tem problema querer incluir novos. A grande questão é do quanto que a gente não precisa ficar voltando e retornando e remanejando pontos que talvez se a gente tivesse traçado no início, a gente não precisaria voltar. Sim, com certeza. E assim, isso quando a pessoa ainda insiste, né? E volta e tenta de novo. Mas o número de profissionais que desistiram é grande, assim. A gente tem essa experiência, né? Desde que a gente decidiu falar sobre isso, muitas pessoas vieram falar com a gente: olha, eu desisti, não deu certo. Não foi assim como vocês falaram, não deu certo, Uhum. não encontrei o motivo. E, e aí a gente tá aqui para contar isso, que assim, existe um caminho em que a probabilidade de um resultado melhor é muito maior. Porque você tá muito mais planejado, você tá com muito mais clareza dos processos, você tá entendendo as estratégias, e aí entendendo que as estratégias mudam e que eu preciso também entender como é que as coisas funcionam para eu conseguir pensar novas estratégias. Então, assim, o método ele surgiu por isso, porque se fosse só a campanha pela campanha, todo mundo faria, né? Assim, todo mundo se organizaria para Sim. fazer uma campanha e pronto, resolvi o meu problema, tá? Né? Achei a solução. Mas não se trata disso, né? E muita Uhum. gente patina por causa disso, porque existe uma sequência importante de se pensar, existem aspectos importantes, e esse eu diria que é o primeiro mesmo. A gente está aqui falando do início do início. Esse é o primeiro aspecto que você precisa pensar. Tá, quero atender no consultório, quero montar o consultório. Para quem? Com quem? Uhum. Quem é o meu público? Com quem eu quero trabalhar? Para quem eu quero entregar o meu serviço? Acho que é a primeira pergunta, porque um consultório de psicologia é muito amplo, um consultório de fisioterapia é muito amplo, de nutrição, muito amplo.
né? A gente pode fazer 1000 coisas dentro dessas profissões. Que bom, né? A gente trabalha com o ser humano e o ser Sim. humano é diverso. Isso é muito bom. Então, precisa pensar sobre isso. Precisa planejar isso, né? Colocar no papel mesmo, assim, olhar para isso. Uhum. Nossa, com certeza. E acho que falando, né, a gente foi falando bastante do método, eu acho que está chegando a hora de contar das novidades, né? Sim, 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 sim. Quer contar, Fê? Porque, vou contar então, né, que eu acho que no ano passado, em 2020, a gente fez o nosso primeiro e-book, né, que era o e-book independente, no qual a gente começou a sistematizar algumas coisas, né? E dizer para vocês algumas direções e alguns caminhos importantes. E aí, desde que a gente escreveu, a gente fez, enfim, diversas mentorias, a gente conheceu muita gente, conversou com muita gente, e a gente foi percebendo do quanto que algumas coisas já estavam lá, né, no Independence, mas elas mereciam um destaque especial, né? Mereciam um aprofundamento maior, um olhar com um pouco mais de cuidado, né? Justamente nesse sentido, para não ter esse retrabalho, né? Do quanto que, às vezes, quando a gente vai um pouco mais devagar e com passos um pouco mais cuidadosos, a gente consegue deixar todas as coisas organizadas de modo que não precisa tanto retornar, né? E sim, de fato, avançar para quais são os seus objetivos. Então, a partir de hoje, já está no ar, no site, disponível para baixar o e-book do Método Independente. Sim. É um e-book completamente gratuito, está disponível lá no site para vocês. Lá vocês vão ver os 6 eixos principais, mais algumas dicas, né? A gente deixou bastante recheado, porque é importante, né, para vocês conseguirem entender do que se trata o método independente, né? E vai ser também tema e pauta de muitas e muitas lives que estão vindo por aí. E acho que essa é a grande novidade da semana. Sim, sim. Então, pessoal, olha, na nossa bio já tem o link que vai direto para os e-books. Então, se você nunca leu o e-book Independentes, nem sabia que tinha, dá para baixar também, tá lá disponível. E agora o e-book Método Independente, que tá lá disponível para vocês, como a Fernanda falou, tá bem explicadinho, quais são os pontos importantes, o que eu tenho que pensar quando eu vou montar um consultório. Então aproveitem, entrem lá no site, leiam. Se tiver dúvidas, mande pra gente, mande por direct. A gente tá aqui, a gente conversa, a gente bate papo com vocês, não tem problema. Quem já mandou mensagem sabe que a gente responde mesmo. Então, É aproveitem, vem verdade. para a live, né? Bate papo aqui com a gente, pergunta, enfim, estamos abertas a fazer essa troca e acho que vocês Sim, vão gostar bastante do e-book. acho que sim. Acho que sim. E acho que tem um outro ponto que era do quanto que a gente já tinha comentado, inclusive na última live, de quem tem interesse de dar um passo à frente, né, um passo a mais, e de fato, né, se aprofundar nessa proposta, etc., a gente está com algumas vagas para mentoria individual. Então, quem tem interesse, quer conhecer um pouco mais, saber como é que funciona, manda um direct para a gente. E aí a gente tenta para conversar, explica direitinho, porque tem alguns detalhes e algumas coisas que são importantes, e também porque é importante conhecer quem são os mentorandos individuais, qual que é o momento que cada um tá, porque, né, como a gente está dizendo, há 40 minutos, planejamento é muito Com importante. certeza, com certeza. É isso aí, gente. Acho que por hoje era isso que a gente tinha para conversar, né, Fê? Acho E que esses eram os principais recados. isso. E é isso, estamos aqui disponíveis, então falem com a gente, mandem direct sempre que quiserem, que precisarem, enfim, a gente está disponível para bater um papo com vocês, tirar dúvidas. E semana que vem a gente está de volta Estamos com aí. outro ponto, com outro tema que a gente vai contando para vocês ao longo da semana. Tá bem? Um beijo, pessoal. Até Então semana é que isso, vem. gente. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.